Abra sua Bíblia comigo no Salmo 90. Eu não vou ler de novo o Salmo todo e nem Eclesiastes capítulo 3, que eu também li todo nesse dia. Porque durante esse tempo que eu estarei falando com você, nós estaremos vendo alguns versículos aqui dentro. Como esse, por exemplo, que dentro de um discernimento, a gente viu que Deus está falando aqui na sua palavra, através do salmista, nos versos 1 ao 4, que diz assim: Senhor, Tu és o nosso refúgio. Sempre, fale comigo, igreja, de geração em geração. E quando a gente vê de geração em geração, isso aponta para tempo, né? Então nós hoje estamos vivendo uma geração, mas outros lá atrás viveram outra geração e, consequentemente, virá uma nova geração, né? Então o Senhor, Ele é o nosso refúgio sempre, de geração em geração. É Ele que é o nosso refúgio, seja no passado, no presente ou no futuro. O texto continua dizendo: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. A gente sabe que o nosso Deus, nós podemos dizer que Ele é infinito, ok? Mas mais do que isso, nós podemos dizer que Ele, mais do que infinito, Ele é eterno. Porque Ele não trabalha dentro do nosso tempo. Ele é dono do tempo. E o tempo dele é a eternidade. O fim e o início de Deus é diferente do meu e do teu. Então nós precisamos compreender isso e ter a sabedoria para lidar com isso. Com Deus que é eterno e que tem controle lá do passado e vai ter o controle lá do futuro. E eu e você não temos, nem do passado e nem do futuro, e muito mal do presente. Às vezes no presente a gente se enrola com o tempo. A gente até diz assim: ai, Senhor, me dá mais tempo. Me dá mais do que 24 horas, Senhor, me dá 30, por favor. Porque está tudo atrasado, né? E aí o texto continua: fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, olha só, olha como é que Ele é o dono do tempo. 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. 1000 dias para Deus é como um dia que a gente acha que nós temos o controle sobre ele. Mas na verdade Deus é tão poderoso que aquele diazinho que a gente acha que nós podemos com ele, Ele é dono de 1000 dias. Que a gente, de maneira nenhuma, eu e você vamos ser jurássicos a esse ponto, de chegar, né, a vivermos um tempo que o nosso corpo não aguenta viver. Mas Deus não. Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Amém? Ele é o dono do tempo. E aí, caminhando, a gente já descobriu isso. E sabendo que Deus é o dono do tempo, o que eu e você estamos fazendo com o tempo que Ele nos deu para viver? Aí, depois da primeira pergunta, vem a segunda pergunta. Já que Ele é o dono do tempo, mas Ele nos deu um tempo que é dele, para eu e você vivermos, o que eu e você estamos fazendo? E aí, o tema dessa mensagem é: os inabaláveis, eles são zelosos com o tempo que Deus deu. E Ele deu para mim, e eu digo, é o meu tempo, mas eu não posso me perder na minha mentalidade humana, achando que, porque agora é meu, eu sou o dono dele. Não sou. Amém? Estamos em paz com isso? O Senhor é dono do tempo. E aí, se Ele é o dono, eu sou o quê? Mordomo. Eu estou cuidando de uma coisa que não é minha. Sinceramente, eu não sei como é para você,
Mas assim, eu acho isso fantástico, quando eu posso cuidar de alguma coisa que não é meu, ou alguma coisa que não me pertence, que não tem o meu nome lá como dono daquele objeto, ou daquela coisa, ou daquele propósito, ou daquele movimento que seja. Eu acho isso muito bom, por dois motivos. Primeiro, porque eu posso ser útil para alguém, para um propósito. E segundo, é porque alguém confiou a mim a responsabilidade de cuidar do que é dele. Amém? Olha que coisa boa. Porque quando eu cuido do que é meu, com letra maiúscula, eu tenho uma forma de cuidar. Pelo menos eu estou falando de mim, não sei você. Mas quando eu estou cuidando do que é do outro, eu começo a ter uma responsabilidade diferente, um comprometimento diferente, um zelo diferente. Não que eu seja irresponsável com as minhas coisas, não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é de um sentimento, por exemplo, que eu tenho, de que quando o Senhor me concedeu o tempo para eu viver, porque o tempo é dele, e ele está de eternidade em eternidade, então ele não precisa do tempo que eu e você precisamos, não precisa, ele não precisa do cronológico que eu e você precisamos, o que eu e você precisamos, ele não precisa, porque ele passeia entre os tempos, ele está na eternidade, ele está no início e no fim. A Bíblia diz que ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. Então ele é Deus, e nós não podemos nos preocupar com isso, porque ele está no controle. Mas eu preciso me preocupar e ser cuidadoso, porque eu sou mordomo, eu estou cuidando de algo que é do Senhor. Então pensa bem, vai aí visitando a sua mente, o seu coração, na medida que nós vamos falando, e estamos falando do que a palavra de Deus nos mostra. Vai pensando aí como que você vai cuidando do seu tempo, e das coisas que você faz, e você só faz porque Deus te deu um tempo para você fazer. Você entende isso? Olha que coisa, o que você faz, seja dentro da sua habilidade, ou de pouca habilidade que você tenha, seja o que você faz, né? Você só faz porque tem um tempo. Se Deus resolver tirar o tempo, você não vai fazer mais, e nem eu. Nós vamos ficar, não sei como. Então a gente precisa parar e pensar. E aí a primeira coisa é, o Senhor é o dono do tempo, e eu sou mordomo desse tempo. E aí, sabendo que Deus vive na eternidade, Ele é eterno, Ele é infinito também, mas infinito é uma palavra nossa. A palavra de Deus é eterna, amém? Ele é eterno, ele não é que Ele não tem fim, não, Ele é eterno. O fim para Ele não existe, porque Ele vive em todos os momentos da nossa vida, no passado, no presente e no futuro. Ele já preparou o seu futuro, você crê nisso? Então olha como é que a gente precisa ser zeloso com o nosso futuro. E como que é ser zeloso com o futuro? Qual é a dica que a Bíblia nos dá para sermos zelosos com o nosso futuro? A primeira dica que a Bíblia nos dá, que eu me lembro aqui, é que o dia de amanhã pertence a quem? Ao Senhor. Então essa é uma dica boa para eu saber, estar alerta de que amanhã, quando eu acordar, eu vou acordar porque o Senhor permitiu eu acordar. Ele permitiu. E mais do que isso, se eu posso me movimentar no dia que eu acordei, porque muitas pessoas às vezes acordam, mas elas não podem se movimentar. Elas só acordam, mas elas não têm a capacidade de se movimentar. Você entende o que eu estou falando, né? Ela não consegue se movimentar, ela não pode se movimentar, mas eu e você podemos. Por isso que eu louvo a Deus quando você se movimenta saindo da sua casa, saindo do seu conforto, né? se movimentando, fazendo alguns movimentos, que às vezes podemos até chamar de sacrifício, para estar aqui nesse endereço. Esse endereço nunca vai morrer, nunca. A igreja do Senhor nunca vai ser uma igreja completamente online, esquece isso, não vai. Porque se acontecer isso, eu vou estar aqui sentado, cheio de teia de aranha, mas eu vou estar. E eu acredito que muitos de vocês também comigo. Porque o online é online, ele ajuda, ele é uma ferramenta bacana. E toda vez que eu estou fazendo a live de oração,
Toda vez não, mas na maioria das vezes eu agradeço a Deus, porque Ele nos dá a condição de ter a tecnologia, né? A internet, o Wi-Fi, o suporte para colocar o celular, né? Ter o tempo para sentar ali, poder, né, fazer aquele movimento, ter as pessoas ali. Olha quanta coisa maravilhosa. Então eu agradeço muito a Deus, mas aquela ali é uma igreja reunida dentro de um momento no qual nós temos a oportunidade de estar. Mas não tem nada melhor quando você encosta o seu ombro no ombro do outro, quando você pode olhar no olho do outro, quando você pode levantar e abraçar o outro, quando você pode apertar a mão do outro, quando você pode ter comunhão na cantina com o outro, quando você pode vir para a igreja e ajudar um ao outro a fazer com que a igreja funcione, quando nós podemos estar na igreja ali e as pessoas passam e a gente pode dar informação para elas de que aqui é uma igreja, de que aqui é um lugar de vida. Amém? Glória a Deus. Então, se Deus está na eternidade, e só... Aí eu vou falar para você uma coisa que eu escrevi. Deus vive na eternidade e só criou o tempo, presta atenção nisso, para nos ajudar a viver os nossos dias. Amém? Então olha só, Deus precisava criar o tempo cronológico? Não. Mas Ele criou para quê? Para que eu e você pudéssemos viver debaixo de uma organização, debaixo de uma administração pessoal de vida. As escolhas que nós fazemos pela vida, né, exige o tempo para que a gente possa escolher e viver aquele tempo. Então Deus, ele é tão poderoso que Ele poderia não ter criado o tempo cronológico para mim e para você. O Salmo 90 aqui, eu separei aqui 3 versos. O verso 9 diz assim, olha só o verso 9. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Fale comigo assim, o tempo vai passar. Ok? E não vai voltar. Ele vai passar e ele não vai voltar. Né? Tem coisas que os velhinhos não conseguem fazer mais, que é coisa dos novinhos. E as velhinhas têm que se contentar. Não fizeram quando era mais novinho, agora fica no que é mais de velhinho. Ok? Para a turma aí das 2 classes que eu citei. Né? Mas assim, os novinhos aproveitem. Façam as coisas que o Senhor tem entregue em suas mãos para fazer, porque o tempo vai passar. E aí, o que eu estou fazendo? Olha só o texto. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor. Passam, eles não vão ficar parados. Vão-se como um murmúrio. Agora o verso 10. Os anos da nossa vida chegam ao quê? 70. Ou a 80. Para os que têm mais vigor. Eu não quero que ninguém acima dessa idade entre em crise agora. Fique em paz. Porque se você está aí e está vivendo esse tempo, é o vigor que o Senhor tem te dado. Até porque muitos de nós chegaremos também. E eu quero poder receber uma palavra de consolo. Quando eu já estiver com 70, eu vou morrer com 99. Não sei se vocês sabem. O pastor já sabe, né? É 99. Mas então eu vou chegar aos 80. Não sei se em 99 eu vou estar com muito vigor, tá? Queridos, corrigindo a rota, é se o Senhor deixar. Tá bom? Tá bom? Fiquem tranquilos, tá? Não é uma ordem minha, tá? Mas enfim, olha que coisa interessante. Os anos de vida, de nossa vida, chegam ao quê? Então presta bem atenção, chegam a 70. Ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento. Perceba uma coisa, o que a palavra de Deus está nos orientando? O que ela está nos dizendo aqui? Para nós, sejam os que ainda não chegaram ou os que já chegaram. Olha, fiquem alertas e vivam intensamente o tempo que o Senhor tem te dado. Não adianta a gente querer mudar isso, porque foi o Senhor que nos deu. Ainda tem um outro versículo. O outro versículo, acho que é o 12. Olha o 12. Olha o 12. Quem pode ler alto aí o 12?
Glória a Deus. Então, o que a palavra de Deus está nos dizendo? Precisamos aprender a contar os nossos dias. Isso é como se Deus estivesse falando para mim e para você nessa noite. Fique alerta. Você não vai ser dependente de um tempo, até porque o tempo está para servir a você. Posso ouvir amém? Você não é escravo do tempo, o tempo serve a você, mas o alerta é: eu preciso desfrutar dos dias que o Senhor me dá. Contar os dias é dizer: Senhor, obrigado por mais um dia, eu fui zeloso nesse dia, eu fui inteiro nesse dia. Sabe o que eu fiz, Senhor? Eu fiz exatamente o que era para ter sido feito. Sabe, queridos, uma das coisas mais complicadas para mim e para você é quando eu sei muito, mas não faço nada. Saber não produz na sua vida. O que produz é você aplicar o saber. É o que faz produzir coisas. Então não adianta você passar o tempo aprendendo coisas se você não produzir coisas. O Senhor quer que você produza as coisas. Amém? O Senhor quer que você seja proativo no tempo que Ele te deu. Então olha só, vai pensando comigo a importância que eu preciso dar nesse tempo tão precioso que o Senhor me deu. Sejam os mais novinhos, né? Sejam os mais novinhos. Eu falei com o Bruno um dia desse, eu estava fazendo um gabinete com o Bruno, que o Bruno quer se batizar, e aí eu estava fazendo um gabinete com ele, e ele é novinho. Quantos anos, Bruno? Vai fazer 15 anos. Então, essa história, né, vai fazer 15, ele tem 14, né, vai fazer 15. Um dia desse eu falei, alguém perguntou, eu falei da Sara. Quanto tempo? Aí eu falei da Sara. Ela vai fazer 7 meses, minha esposa. Vai fazer 7 não, ela tem 6 meses. Ela não vai fazer 7, tem 6 meses. Eu falei, é mesmo, tem que corrigir esse negócio, né? Mas enfim, o Bruno vai fazer 15 anos, tem 14, e ele é novinho. Eu falei para ele: Bruno, o meu maior desejo, estando aqui ou não, estando próximo de você ou não, estando próximo, não falei de morrer não, estando próximo entre eu e você, você está em outro lugar, eu também, é saber que você vai continuar na presença do Senhor com seus 30 anos, com seus 40 anos. Esse vai ser uma alegria para mim, né? Porque a gente vai batizar ele, mas assim, o que ele vai fazer com o futuro dele? O futuro dele pertence ao Senhor, e ele precisa ter esse entendimento. Mas é tão novinho, né? E agora, para aqueles que já estão mais, que caminharam uma jornada maior, e que às vezes nos sentimos donos do nosso tempo. Já ouviu aquela frase assim: eu sou dono do meu nariz? Você já falou isso alguma vez? Seja sincero contigo mesmo, não precisa me dizer não. Eu sou dono do meu nariz. Que problema sério. Isso é complicado, porque são frases, né? Frases assim que parecem engraçadas, mas trazem uma maldição para a vida da pessoa. Quando eu acho que eu sou dono do meu nariz, né? E aí, para onde meu nariz aponta, eu vou. E na verdade, quem conduz a minha vida é o Senhor, não é o meu nariz. E eu preciso entender de que eu não sou dono de nada. Cantamos aqui, e a nossa canção precisa ser a nossa oração e precisa ser o nosso estilo de vida. Amém? Então o tempo vai passar, precisamos contar os nossos dias. O tempo de Deus é para nos ajudar a organizar a vida que Ele nos deu. Você está comigo nessa? Presta atenção na sua vida. Presta atenção em quem você é, o que você faz, o que você tem de planos, ou o que você já fez, aonde você quer chegar, porque você tem sonhos e planos, não tenha dúvida disso, mesmo sabendo que o dia de amanhã pertence ao Senhor, mas a Bíblia nos manda fazer planos. Tudo bem que a Bíblia diz, mas a palavra certa vem do Senhor. Por quê? Porque Ele é o dono do tempo, e porque o dia de amanhã pertence a Ele. Então eu posso fazer muitos planos, mas se eu estiver fazendo planos errados, o Senhor pode vir e dizer: não avalizo, não assino. E aí eu tenho que mudar os planos e dizer: Senhor, então me ajuda a entender os teus planos para a minha vida. Então o tempo de Deus é para nos ajudar a organizar a vida que, novamente eu preciso dizer, que Ele me deu. Então olha só, Ele me deu uma vida, ok? Ele me deu uma vida, Ele fez você nascer.
E quando você nasceu debaixo de um propósito de Deus. Não pense que não foi. O que você pode não ter entendido, porque você não entendeu, porque não teve oportunidade de entender, mas hoje você entende. Hoje você que está aqui, você entende que tem um propósito de Deus para a sua vida. Amém? Você entende isso? Não tenha dúvida, você entende. Você pode até ainda ter dúvida de algumas coisas, ou não mergulhar nisso de cabeça. Mas você entende que Deus tem um propósito na sua vida. Você não está passando por essa vida à toa, ou de qualquer maneira. Não, tem um propósito. Ok? A Bíblia, inclusive, nos fala sobre isso. Então eu tenho uma vida, agora eu tenho uma vida e tenho um tempo para viver. Entre nascer e morrer, existe uma vida. Eu não sei o dia que eu vou morrer, não sei, não está programado dentro da minha cronologia, não está assinado em lugar nenhum. Mas eu preciso saber que Deus tem um tempo para eu viver, então eu preciso viver intensamente esse tempo que Ele me deu. Primeiro, para o seu bem-estar. Segundo, se você está bem, todos que estiverem ao seu redor estarão como? Bem também. Então você precisa ser zeloso, eu preciso ser zeloso com aquilo que Deus me deu. Ele me deu uma vida e me deu um tempo cronológico para eu viver. Eu durmo, eu acordo e eu tenho um dia pela frente. Por isso que é muito importante que você possa aproveitar cada momento. Um tempo ideal de sono e o tempo ideal de você estar acordado. Porque é tempo de dormir e é tempo de estar acordado. É tempo, como diz Eclesiastes, de fazer várias coisas. Tempo, né, de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Mas é tempo de dormir, e aí você vai dormir, vai descansar. Aproveite o teu sono. Ore e fale: Senhor, o Senhor pode me dar um sono bom. Eu vou desfrutar desse tempo que o Senhor está me dando para dormir. Eu não vou perder tempo, eu vou descansar. E quando você acordar, você terá um propósito para cumprir. Cumpra esse propósito. Seja zeloso com isso. Lembrando primeiro que o tempo não é seu, é do Senhor. E segundo que Ele te deu uma vida para você viver. E junto com a vida Ele te deu um tempo para você desfrutar da tua vida. Para você ir e vir. Para você crescer, desenvolver e fazer coisas, né? E plantar uma árvore, escrever um livro. E tem uma terceira coisa que eu não me lembro. Mas enfim, casar, ter filhos, netos, que é bom também. Fazer as coisas que você entende que precisa fazer, mas debaixo do olhar do Senhor. Porque senão você vai fazer o quê? Você acha que vai ser o dono do seu tempo, o dono da sua vida, e vai dar ruim. Não vai dar certo, porque nós não temos condições. A nossa carne grita, e se nós estamos fora do caminho do Senhor, o que vai gritar é a nossa carne, é o mundo, o sistema mundo que vai dizer: faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, e você vai fazer. Você vai fazer porque você vai ter que fazer alguma coisa. Entenda uma coisa: o Senhor é o dono do tempo, ok? Ele nos deu o tempo, eu já entendo isso, eu e você entendemos isso. Eclesiastes diz claramente que Ele deu um tempo para um propósito, e eu preciso realizar esse propósito. E quando eu não realizo, aí você pode pensar: então não vai acontecer nada. Vai acontecer uma tragédia, mas vai acontecer. A vida, ela vai, sabe como? De qualquer maneira. Você já ouviu uma frase que diz: deixa o tempo levar? Deixa o tempo me levar? Não, o tempo não leva ninguém, quem leva é o Senhor. Preste atenção numa coisa: Ele é o dono do tempo, Ele tem um controle sobre o tempo, Ele só nos deu para que nós pudéssemos viver a vida que Ele nos deu. O tempo não é maior do que a gente, nós somos maiores do que o tempo. Então Deus nos deu o tempo para não nós sermos escravos dele, mas para que ele pudesse nos servir. Então quando você acorda, e quando você dorme, e você faz um monte de coisa com esse tempo cronológico que você tem, que coisa linda isso, isso é um milagre. Em saber que o Senhor é que estabeleceu esse tempo para você. Aleluia. Então olha só outra frase que eu vou te falar. O tempo... Não, vai embora com ela? Deixa aí. Que isso? O tempo, está para nos servir. Amém?
mas ele é de Deus. Então o tempo está para me servir, mas ele é de Deus. Então o que eu vou fazer? O que eu faço agora? Porque o tempo que eu tenho é para me servir, mas ele não é meu. E se ele não é meu, eu tenho que ser cuidadoso. Aí a frase continua: preciso cuidar com zelo e muita dedicação. Preciso ser um exímio administrador do tempo de Deus. Se veja como um administrador. Se veja como um mordomo. Aquele que conhece tudo do seu Senhor. Aquele que conhece tudo, a vida toda. Conhece até coisas que às vezes o filho do Senhor dele não sabe. Mas ele sabe, o mordomo sabe. Ele conhece tudo. E ele cuida com o maior zelo. Ele cuida melhor do que todo mundo. Às vezes ele cuida até melhor do que o Senhor das coisas. Devido às proporções, é óbvio, na questão natural. Não estou falando do nosso Deus, mas nas questões naturais. Às vezes vai cuidar melhor, porque você está ali. Sabe por que você está ali? Sabe por que Deus te colocou ali? Porque você é bom naquilo. Porque é você que tem que estar. Amém? É porque Deus sabe que é você que tem que estar ali. E Ele vai te dar uma porção para você trabalhar com aquela porção que Ele te dá. E aí você vai ter que ser extremamente zeloso, dedicado, empenhado nesse tempo que Deus te deu, nesse espaço de tempo que Deus te deu. Eu vou prosseguir aqui. E por quê? Por que eu preciso ser zeloso? Fale comigo assim: o tempo passa. Amém? Ele passa. E nada nem ninguém consegue resgatá-lo. Essa é uma das coisas que é uma crise. Pastor Ângelo pregou aqui hoje de manhã. E quem estava aqui de manhã? Lembra do que ele pregou? Você fica, a Bíblia diz que nós não devemos ficar lembrando de quê? Das coisas que já passaram. Das coisas que não deram certo ou que deram certo. Não adianta eu ficar, sabe, como diz aí, remoendo isso. Porque não vai nutrir o meu coração, pelo contrário, vai ferir o meu coração. O que eu tento buscar, porque eu me frustrei, eu não aproveitei o tempo, não fui zeloso, não fui dedicado, vai me frustrar mais ainda, porque eu não vou conseguir dar conta de resolver. Então, peça ao Senhor para que cuide do teu coração, e você seja zeloso a partir de hoje, com o tempo que Ele te deu. É um novo relacionamento? Faça diferente. Com o primeiro filho eu não consegui fazer tudo que tinha que ser feito, ou todas as coisas que eram pertinentes para eu fazer, então com o segundo, faça. Com o dinheiro que eu recebi na minha vida, eu não fui zeloso e não usei ele de forma adequada. Mas aí Deus está me dando oportunidade para ganhar um outro dinheiro, agora seja zeloso. Deus te deu competência e qualificação para você desenvolver a sua profissão, ou aquilo que você faz na sua vida, e nos primeiros anos você não conseguiu ser zeloso ou competente o suficiente, e você perdeu o primeiro emprego, perdeu o segundo emprego, mas Deus te deu oportunidade para ter o terceiro. E aí o que acontece? Seja zeloso agora. E isso tem a ver com idade? Não tem não. Não tem não. Queridos, por que Deus dá aposentadoria para o homem? Permitiu o homem ter aposentadoria. Tem um mistério nessa coisa. Tem um mistério aí. Por que o homem trabalhou a vida toda, se dedicou, aí daqui a pouco ele tem a oportunidade de agora ter um tempo para desfrutar. De quê? Uma das coisas que eu acho que é extremamente pertinente na vida de um homem que se aposentou, é quando ele pode voltar para o seio da sua família e passar mais tempo com ela. Mas eu não aguento, porque ficar dentro de casa, ela vai começar a falar, e eu não vou aguentar. Vai aguentar sim, querido, porque você aguentou, sabe o quê? Aguentou o chefe falando no teu ouvido, aguentou os funcionários falando no teu ouvido, aguentou gente reclamando no seu ouvido, por que não vai aguentar agora a esposa dentro de casa? Tem que aguentar. Foi a oportunidade que Deus te deu de agora viver com a sua amada dentro da sua casa e curtir seus filhos, netos e tudo mais.
Então olha como é que surgem oportunidades. Você está aqui hoje nessa casa de oração, você já foi de alguma outra igreja? Quem aqui já foi de uma outra igreja? Levanta a mão. Já foi de uma outra igreja? Acho que quase 100%, né? Quem nasceu nessa casa aqui? Levante a mão bem alto, quem nasceu. São poucos, está vendo? Mas a maioria de nós passamos por outra igreja. Vale você ficar fazendo comparações? Vale você ficar achando que lá, naquele tempo, naquele passado, naquele dia, naquela igreja, naquele pregador, naqueles irmãos, era melhor do que hoje? E você está aqui, você nem está lá, você está aqui. Não vale, porque o tempo de lá já passou. Agora você está aqui, então se dedique aqui, dê o melhor aqui. Mergulhe aqui de cabeça, não adianta você ficar passeando pela terra. Quem passeia pela terra é Satanás. Você não fique passeando pela terra não. Plante seus pés na terra que Deus te deu e use o tempo que Deus te deu para você fazer o que tem que fazer. Porque se você ficar passeando e vagando pela terra, vai dar ruim. Eu lembrei de um exemplo, e aí eu separei esse exemplo, Gênesis capítulo 41, só para a gente poder ver que a Bíblia ela é recheada de exemplos, e esse exemplo aqui é fantástico, é a vida de José. Não sei se você lembra de José. José é teu amigo, colega de faculdade, parceiro, José. No verso 46 a 49, você lembra da história de José? Sim ou não? Sim, né? Ele foi administrador da onde? Do Egito, né? Isso. E ele foi convidado porque ele sobressaiu. Ele soube usar o tempo do Senhor. Ele sobressaiu. E ele era estrangeiro, tá? Ainda tem isso, ele era estrangeiro, mas soube usar o tempo do Senhor. Quando Deus deu oportunidade para ele, ele foi lá e pá, usou de forma correta. Aí isso saltou aos olhos do dono do Egito, o faraó. Aí o faraó falou, não, traz ele para cá, traz ele para mim. Aí trouxe e estabeleceu ele numa condição. Verso 46 diz assim, José tinha 30 anos de idade. 30 anos de idade, um jovem. Quando começou a servir a Faraó, rei do Egito, ele se ausentou da presença de Faraó e foi fazer o quê? Percorrer todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Amém? Teve na história um período de 7 anos de abundância, de produção. Porque viriam 7 anos, ele soube usar o tempo, e ele com inteligência e sabedoria de Deus, ele foi lá e disse para o faraó, olha, vai acontecer isso. O faraó falou, meu Deus, eu não sei o que fazer, eu vou pegar esse jovem, porque ele é esperto, porque o Deus dele é poderoso, e vou colocá-lo numa posição importante no meu governo. E ele foi para lá, e ele, espertamente em Deus, ele olhou aquilo e falou, já sei o que eu vou fazer, eu vou gastar o tempo que eu tenho, com muito vigor, vou percorrer todo o Egito. Devia ser grande o Egito, né? E ele percorreu todo o Egito. E ele foi tomando conta de tudo. E foi mostrando quem ele era. E ele foi juntando. Aproveitando o tempo de abundância para juntar. Olha bem isso. E ele foi juntando. 7 anos. Deixa eu te perguntar uma coisa. 7 anos passa rápido? Ixi, mas passa voando. Passa voando. Passa muito rápido. 7 anos. Ele juntou tanto. A Bíblia diz que ele não juntou tirando das pessoas, não. Ele juntou o que sobrava. Porque produziu muito, porque Deus deu a condição de produzir muito, mas deu inteligência ao homem para saber usar o tempo, os 7 anos de abundância, porque vieram 7 anos de escassez. E quando vieram os 7 anos de escassez, sabe o que ele fez? Ele serviu a todo o Egito e ainda vendeu. E ganhou mais dinheiro. E se deu bem, ficou mais esperto ainda, e ficou bem aos olhos do faraó, um homem de Deus, que soube usar o tempo de Deus.
É difícil? Não. Difícil é quando a gente está longe do Senhor. Fale comigo assim: o tempo nos faz nascer. Essa parte não sei se você vai querer falar, não. E já nos aponta para a morte. E aí eu fico assustado, né? Porque, eu vou nascer e já vou morrer? Não. Tem um tempo entre a vida e a morte. Eclesiastes capítulo 3, do verso 2 ao verso 8, começa a dizer exatamente sobre as coisas que nós podemos fazer com o tempo. Tempo de nascer e tempo de morrer. Eu preciso saber disso. Eu preciso saber que eu não sou o dono do tempo. Que eu vou nascer, mas daqui a pouco eu vou morrer. Mas o que eu vou fazer entre um e outro? Aí o texto da Bíblia, em Eclesiastes capítulo 3, continua. Eu vou nascer, mas eu vou morrer. Mas quando eu nascer, eu vou plantar. Tempo de matar, tempo de derrubar, tempo de chorar, tempo de prantear. E assim vai. E aí quando eu choro, eu também tenho tempo de rir. Quando eu tenho tempo de prantear, eu tenho tempo de dançar. Quando eu tenho tempo de arrancar, eu tenho tempo de plantar. Entre a vida e a morte, Deus me dá muitas condições para eu fazer muitas coisas. Mas eu preciso fazer de forma zelosa. Porque não é meu, é do meu Senhor. Então, você está lembrando aí do que você faz, né? Queridos, não tem nada mais legal do que você ouvir: poxa, aquele rapaz que trabalha naquela determinada empresa é um ótimo funcionário. Aquele aluno que estuda naquela faculdade ou naquela escola, naquele colégio, é um ótimo aluno, se esforça. Aquele filho, como que ele é dedicado, como ele é respeitoso, como ele ama seus pais e como ele respeita as pessoas. Não tem nada melhor do que isso. Como da mesma forma é muito feio você vê uma criança de 10 anos xingando, falando besteira, sendo desrespeitoso. Profissionais que não se dedicam, que não se empenham, que fazem a coisa de qualquer maneira e que vivem reclamando. Deixa eu te dar uma dica. Gaste o seu tempo se alegrando na presença do Senhor. Aleluia. E não murmurando. Não reclame, não fique reclamando, não fique murmurando. A dor vem para todos. Os tempos difíceis vêm para todos. Você lembra de Efésios capítulo 6, que nós estamos bombardeando o nosso coração esse ano? Por que você se reveste da armadura? Porque vai chegar o quê? O dia mau. E quando ele chegar, o que você vai fazer não é murmurar, é louvar ao Senhor. É engrandecer o nome do Senhor. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. E aí, se eu não estou focado no Senhor, se eu não estou com o meu coração no Senhor, eu vou fazer o quê? Eu vou murmurar. Não perca tempo, queridos, olha só. Não perca tempo querendo mudar as pessoas. Pare com isso. Isso desculpe que eu vou falar, mas é uma praga na nossa sociedade. Pessoas querendo mudar pessoas, ninguém muda ninguém. Simplesmente, seja uma pessoa zelosa, correta, seja uma pessoa séria, comprometida, seja uma pessoa de Deus. E deixa o outro ver. Deixa o outro ver. Se o outro te procurar e disser, quer ajuda? Ajude-o, mas não fica se metendo na vida de ninguém. Nós não temos esse direito. E outra coisa, você vai se desgastar com coisas que não é a tua competência. Olha o tempo gasto de forma errada. Aproveite aquilo que Deus te deu. Deixa eu te falar uma coisa, você não resolve tudo e nem eu. Mas você resolve aquilo que Deus deu na sua mão para resolver. Você resolve. Você resolve. Se Deus colocou em você a condição de ser marido, você tem que ser um marido bom. Tem que ser. Nós, pastores, temos que ser pastores bons, para poder dar para você, ovelha, o que é necessário para a sua vida. Você precisa ser uma ovelha zelosa. Você precisa ser um filho zeloso. Você precisa ser uma esposa zelosa. Você precisa ser um profissional competente, para que a glória do Senhor se manifeste lá no seu trabalho. Amém? Eu teria mais coisas para falar com você, mas é o tempo de nós orarmos agora.